partir de agora, vamos entrevistar Ana Melnick, eu acho que é esse mesmo. Ah, foi da mensagem por 18 anos. Hoje em dia, ela está livre desse sistema religioso. Ana, seja bem-vinda, Ana. Oi, então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Melnick, passei 18 anos aí na mensagem e faz o quê? Uns 5 anos, 4 anos por aí que eu já não faço mais parte do Tabernáculo da Fé. Ana, como foi crescer na mensagem? Então, crescer na mensagem teve lados bons, né, e lados ruins. Mas acho que eu explique aí né, como foi crescer na mensagem. Eu vou explicar então o que é a mensagem bem rapidinho, porque tem muitas pessoas, meus amigos, que vão assistir que não sabem o que é. Então, a mensagem é o povo, né, o pessoal da Igreja Tabernáculo da Fé que se intitula assim, porque eles acreditam no mensageiro, né? Logo, por isso, mensagem. Eles acreditam em William Marion Branham como um profeta que veio, né, ali abrir o sétimo selo. Então, toda a liturgia religiosa que eles pregam, as pregações, tudo tem base aí nas literaturas que eles têm, nas gravações, nas pregações de William Marion Branham. Então, logo como ele é o mensageiro, né, que veio ali abrir o sétimo selo, logo então ele se intitula como o povo da mensagem. Então, eu vivi ali desde os meus 4, 5 anos até mais ou menos 22 anos de idade, eu congreguei dentro do Tabernáculo da Fé. E me batizei ali com 11 anos de idade já, acreditei e seguia muitas coisas, né, que eram pregadas ali. Mas assim, teve coisas boas e teve coisas ruins crescer dentro da mensagem. Porque assim, os lados bons que eu posso dizer é que a humildade, sabe? Pelo menos ali no grupo em que eu estava inserida, a gente sentia, sabe, uma humildade, as pessoas se ajudando, sendo humilde, simples, né, com as pessoas. Então, assim, aprendi bastante coisa ali na minha formação, né, como pessoa, já que eu cresci a minha infância e adolescência, mas também teve coisas ruins, né, porque teve coisas assim que são contrárias à Bíblia e que eu achava que era verdade. Então, esse lado pesou bastante, sabe? Ô, Ana, por você ser mulher e quando está da mensagem, alguma vez foi discriminada pelo grupo dentro da mensagem? Se tu tem alguma história para contar? Se não, enfim. Então, a discriminação assim pelos irmãos, eu não me lembro, sabe, de Uhum. discriminação. Claro, teve alguns episódios assim, tipo, o pastor chegar e falar assim, num dia que eu queria fazer faculdade, e aí a gente conversando com o pastor, se podia fazer faculdade, para você ver o nível, né? Que mulher, para eles, assim, é uma pessoa que tem que ficar em casa ali, cuidando dos filhos, né? Do marido, não pode fazer muita coisa, pelo menos no grupo que eu estava inserida, tá? Pode ser que Uhum. em alguma outra igreja do tabernáculo tenha esse pensamento diferente, mas nos grupos que eu frequentei, né, nas células que eu frequentei, tinha, sabe, uma certa implicância com a mulher, assim. Mas não assim de alguém chegar e me discriminar na cara, sabe? Falar isso não. Assim, tipo, mulher isso ou aquilo. Uhum. A única vez que eu me lembro, assim, foi do pastor dizer que ou você é cristã ou você faz faculdade. Como se você fosse fazer faculdade, você deixaria de ser cristão. E a gente sabe que não é assim, né? Uhum.
Se você é cristão, você vai ser visto como cristão na faculdade, onde você estiver, né? Até mesmo se você for para o inferno, você vai ser visto. Ah, essa aqui era aquela crente, aquela pessoa que se dizia cristã, né? Você vai Uhum. ser reconhecido. Então, eles meio que privavam a gente, assim, de estudar, sabe? De entender as coisas. Diziam que a dúvida era do diabo. E então, assim, mais essas coisas. Mas nas pregações de William Branham, a gente sente, sabe, uma discriminação muito grande contra as mulheres, principalmente as mulheres, sabe? Como se elas fossem terríveis. Em uma das mensagens que eu li, ele chama a mulher de lata de lixo. Isso foi muito forte para mim, porque quando eu li, eu tinha 13 anos, justamente a idade que eu estou formando ali o meu pensamento, o meu caráter e tudo mais, e eu já ouvi que mulher é uma lata de lixo, que mulher não vale nenhuma bala, sabe? Isso me feriu bastante. E hoje eu faço terapia justamente porque às vezes eu não me aceito como mulher. Eu penso assim que mulher é algo tão inferior, porque infelizmente esse pensamento eu cresci desde pequena, né? Ouvindo Uhum. que mulher é algo muito inferior, sabe? Uhum. Ô, Ana, o que você citou aí, ele diz na mensagem Casamento e Divórcio de 1965. Ele diz que a mulher foi feita para o mal, não merece uma bala, e toda vez que você ver o enterro passando, culpe a mulher. Esse é o profeta da mensagem. Ô, Ana, você pode nos contar um momento marcante da tua vida dentro desse movimento sectário, ou de profunda alegria, ou de profunda tristeza? Você pode nos contar? Então, eu acho que o momento mais marcante foi justamente esse que eu li, que a mulher é uma lata de lixo. Porque eu fiquei com isso na cabeça justamente no dia que eu li essa mensagem, a minha mãe que fez eu ler, né? E Uhum. eu sempre acreditei fielmente na mensagem. E aí, ao ler aquilo com 13 anos, que a mulher é uma lata de lixo, eu fiquei assim, meu Deus, por que eu nasci mulher, sabe? Então, assim, acho que o momento mais marcante que eu lembro foi justamente de ver que a mulher é uma lata de lixo. E aí, toda vez que eu ia nos cultos, era como, sabe, você se sente oprimido, sabe? Como se, sei lá, você carregasse todo o pecado do mundo nas suas costas, assim, e o pastor prega um monte de coisas, assim, relacionadas à mulher, como se ela fosse horrível. E aí eu sempre cresci dizendo, Deus, por que que eu nasci mulher, sabe? Por que que eu não nasci homem? Porque se eu fosse homem seria muito mais fácil, até mesmo para casar seria mais fácil, porque mulher não pode ser nada na vida, mulher não pode estudar, não pode ter nada, ela tem que viver para procriar e viver para o Uhum. marido, sabe? Era isso que eu sentia lá dentro. Claro, teve outras coisas também que são marcantes, tipo confessar, né? Eu não sei se em todos os grupos do tabernáculo são assim, mas pelo menos nos que eu frequentei, quando você faz alguma coisa errada, você tem que se confessar com o pastor. Inclusive, uma vez a minha mãe brigou comigo, mas não estou aqui para culpar ou julgar ela, tá? Não entendo Uhum. dessa forma. Por causa de uma maquiagem, porque no Tabernáculo da Fé você não pode usar maquiagem, você não pode cortar cabelo, você não pode usar calça, nada, porque senão você vai estar dando motivo para um homem te cobiçar e o pecado vai ser culpa sua, entendeu? Se o cara te cobiçar, é culpa sua. Então você não pode fazer nada dessas coisas. Que maquiagem é do inferno, e a gente sabe que isso não tem nada a ver, né? A gente tem todo Uhum. a gente sabe que isso é uso e costume,
Uhum. A maquiagem não é só um blush, um batom, vai muito mais além. Todo mundo usa, inclusive. Mas, assim, esse negócio de confessionário é bem constrangedor, sabe? Eu ainda não sei, né, por que isso. Eu não sei se tem outras igrejas que praticam isso, mas eu achava muito constrangedor, ainda mais ter que ir lá sozinha, falar com o pastor, sabe? Entre quatro paredes e confessar os seus pecados. Não sei. Às vezes alguma coisa que não fazia nem sentido, sabe? Uhum. Essas coisas eram um pouco pesadas, assim, para mim. Exato. Até interessante, Ana, na mensagem A Semente da Serpente, pregado em 1958, William Brandt diz assim: se uma mulher estiver dirigindo na sua frente um carro, cuidado, que ela pode causar um acidente. Será que isso é uma discriminação? Para mim é tremenda tudo, né? Discriminação. Eu gosto de dizer que esse é a cara do profeta da mensagem, né? Ana, qual o momento que você começou a ver as discrepâncias, as, as mentiras, os erros do profeta, da mensagem? E quando você começou a ver isso, qual foi a tua atitude? Você tomou um choque? Qual foi a tua reação? Bom, então, na verdade, eu sempre fiquei, né, no meu coração desde muito cedo. Não lembro quando foi a primeira vez, mas eu sempre sentia no meu coração que, por quê, sabe? Mas quando eu questionava, ou pelo menos quando você ia né, no culto, ou até mesmo os pais em casa, família, né, parentes e amigos da mensagem, sempre diziam que a dúvida é do diabo. Uhum. Então, se surgia alguma coisa, tinha que espantar, porque isso é do diabo, sabe? Mas ao longo do tempo, eu sempre comecei me questionando muito e eu orava muito para Deus, dizer: Deus, por que tudo isso? Por que isso? Qual o sentido disso? Isso é realmente a verdade? E aos poucos Deus foi me mostrando. Aos 21 anos, teve uma pessoa que colocou algumas perguntas, né, e falou que o William Branham é um profeta falso e tal, mostrou algumas Você coisas. lembra o nome dessa pessoa? Eu lembro, mas eu não posso falar, Ok, ok, perfeito. por causa que é uma pessoa que, infelizmente, em certo ponto, teve uma coisa muito negativa Ok, também. perfeito. Mas, pelo menos, essa pessoa, assim, colocou um ponto de Uhum. dúvida ali. E eu, por curiosidade, comecei a pesquisar, né? Comecei a pesquisar a respeito de maçonaria, William Uhum. Branham e maçonaria. E aí isso ficou, sabe, no meu pensamento sobre esse vínculo dele com a maçonaria. E aos poucos, aí eu fui descobrindo, né, fui descobrindo a página, porque eu deixei a mensagem de William Branham, e Uhum. aí eu vi bastante referências de pastores que já não eram da mensagem, Uhum. e um site em inglês também, que são irmãos que eram da mensagem e que trazem evidências claras e que a gente pode ver dentro da própria literatura do William Branham, Uhum. as mensagens que eles têm impressas, né? Uhum. Então ali a gente já via discrepâncias de coisas que não batiam, né? Como por exemplo a questão da nuvem, que ele fala que foi num dia, mas não foi, sabe? Uhum. E a gente tem provas ali na própria literatura de Julian Branagh. E aí foi assim, eu ficava naquela dúvida, sabe? Mas, meu Deus, será que isso é verdade ou não é? E ficava uma aflição, mas eu pedi a Deus para que me mostrasse se isso era verdade ou não, mas com o tempo entendi que realmente aquilo não era verdade, porque nas próprias literaturas dele, nas próprias pregações dele, prova que não é verdade. E sem contar que muita coisa também
que é isolada da Bíblia, tipo um versículo isolado para dizer e distorcer, sabe, a palavra de Deus. Então, isso já é algo muito grave. Então, eu poderia simplesmente continuar lá, se eu quisesse, né? Mas não dá quando você enxerga tanta coisa que, sabe, não faz sentido. Tanta coisa que muitas vezes é mentira. Tipo, dizer que a foto dele é sobrenatural e que tá lá no museu, não sei aonde, sendo que esse lugar nem existe, ele tá numa biblioteca engavetada, existe somente o estado, a cidade, né? Realmente existe, mas esse museu que eles falam que essa foto sobrenatural tá exposta, não existe. Então aí você já começa, né, a entender e a buscar mais e a entender que a dúvida não é do diabo, afinal, Deus fez o ser humano racional para quê, né? Para gente. Por quê? Você tomou um impacto quando viu essa avalanche de erros, de mentira, de plágios? Você tomou um impacto, um choque? Qual foi o teu sentimento? Você lembra dos teus sentimentos na hora? Sim, eu fiquei em choque, né? Mas eu ficava assim, ai não, né? Eu acho que isso não é certo pensar assim, porque como você pensa, viver 18 anos numa opressão e dizer que a dúvida é do diabo, você tenta negar. Então, a primeira fase você fica em negação. Isso é mentira, isso não é verdade, isso aqui é o diabo, isso aqui é, né? Mas com o tempo você percebe que não é isso que você está pensando, que realmente isso é a verdade. Lógico que aí você fica em choque. Isso. Você não quer aceitar, porque você viveu tanto tempo acreditando que aquilo era a verdade para você. E justamente aquela pessoa que colocou esse ponto de dúvida para mim falou uma frase que eu nunca vou esquecer, que é: você precisa sair da ilha para ver a ilha. Porque lá Isso. dentro você nunca vai saber se você está dentro de uma ilha realmente. Você tem que sair fora, ver de outro ângulo para entender onde você está realmente. E Isso. aí descobri relatos também de pastores que ainda estão dentro da mensagem, e um pastor que conheço ainda, que sabe da verdade, que concorda que é verdade, sabe? E você fica assim, meu Deus, sabe? Você fica uma reação de espanto, de não tem assim como explicar em palavras, eu não acho a palavra certa para explicar, sabe? Mas você fica espantado, você fica em choque realmente. O William Brandt chega ao extremo, Ana, e quem está nos vendo, ouvindo, ele diz: se a mulher cortar o cabelo, o marido tem o direito de deixá-la. Isso aí, isso para mim, isso é o cúmulo do absurdo. O homem chegar e fazer isso, e dizer isso, e ensinar isso. E todos os irmãos da mensagem, todos, replicam essa mentira, replicam essa. Eu tenho até às vezes eu me perco nas palavras quando eu cito alguma coisa de William Brandt, pois é tão asqueroso que eu tenho esse sentimento. Ana, qual foi o momento, perdão, quando você decidiu sair da mensagem, você falou para os seus pais, você teve algum apoio, o que teu pai e tua mãe falou, o que falaram para você, sua família? Então, antes só de responder essa pergunta, só complementando sobre a semente da serpente que você falou, assim, o pessoal lá acredita muito, né, que Eva concebeu através, né, teve relações sexuais com uma cobra, uma serpente, o que isso não faz nem sentido, né, de um ser humano não tem nem cromossomo parecido para poder reproduzir com um animal. Então, assim, é umas coisas bem fora da realidade. Nem é bíblico isso, nem existe na Bíblia. Inclusive, as 7 eras da igreja que eles acreditam, né? Então, assim, é muita coisa que você vê que realmente não fecha, sabe?
com a palavra de Deus. E sobre a saída, eu comecei me afastando aos poucos, né? Eu já estava ali com meus 22, hoje eu já tenho 26, e eu falei para uma amiga minha que ela era de outra igreja, não era do Tabernáculo da Fé, e ela falou assim para mim, não sair. Não, você não saia da igreja, porque isso, porque aquilo, porque a sua família. Me colocou no círculo de oração da igreja dela, mas não tinha, sabe? Eu sentia que ali não dava mais, sabe? Era como é que você vive num lugar discordando do que estão falando? Isso até é errado perante Deus, porque pensa, você está discordando ali daquele lugar, não é certo eu ficar ali ouvindo e discordando dentro de mim. Então, eu fui saindo aos poucos, fui deixando de ir. Claro, meus pais começaram a ficar preocupados porque eu já não ia mais. Mas como eu morava na casa deles, eu fazia questão de ir muitas vezes por respeito à minha família. Eu nunca deixei de respeitar a minha família, porque eles acreditam nisso. Eu não vou chegar lá e não, isso é totalmente errado, interromper um culto que eles estão assistindo pela internet, porque minha família assiste muito pela internet. Nunca fiz isso, sempre respeitei eles. Até gravei um vídeo uma vez, né, falando por que eu saí da mensagem, tá também no seu canal. Isso. Gerou uma confusão, mas em nenhum momento, nem mesmo dentro desse vídeo, eu desrespeitei a minha família. Sempre expus as minhas ideias. Mas chegou um momento que eu tinha que falar a verdade, porque começou fofocas desagradáveis, suposições que me chateavam, porque parece que eu não tinha inteligência suficiente para pensar por mim mesma, sabe? As colocações que me colocavam, como se eu tivesse parado de ir porque eu tivesse arranjado um namorado, coisa do tipo. E eu nem conhecia o Felipe, meu marido de hoje, na época, quando eu saí da mensagem, sabe? A gente nem conversava, nem se conhecia. E aí eu fiz um PDF, porque eu não sou muito boa, assim, explicar as coisas, sabe? Hoje que eu melhorei um pouquinho, mas na época era bem difícil. Como vou explicar? São tantas coisas. E não tem como simplesmente sentar e conversar e mostrar todos os pontos, né? Isso aqui na mensagem é um plágio, né? Porque o Hino Branda também plagiou uma obra de um dos fundadores ali da Igreja do Testemunhos de Jeová e uma das obras dele, o Hino Branda praticamente prega quase igual ali do livro daquele homem. E aí, como é que eu vou explicar isso para ela, né? Eu fui para minha mãe mostrar isso. Eu fiz um PDF e mostrei para ela. Claro, ela não concordou e eu concordo, assim, que eu teria a mesma reação que ela, porque foi assim também que eu tive nos primeiros contatos, né, com as discrepâncias. Então, eu super entendi a reação dela. Mas claro que a minha família não gostou muito, meu pai e a minha mãe não curtiram muito na época, né? Seus pais, pelo menos, leram o PDF, examinaram, buscaram, para ver se era aquilo que condiz que você apresentou para eles ou não. Eles não fizeram, só simplesmente rejeitaram. Eu não sei se o meu pai leu, provavelmente deve ter visto alguma coisa, mas a minha mãe, eu creio que sim, porque ela veio para mim, né, discordar de algumas coisas, mas eu não sei se ela leu tudo. Eu não tenho como saber, porque eu não perguntei. Porém, eu acredito que ela tenha, sim, lido, né, uma parte desse PDF que eu montei para ela, né? Porque não tinha como explicar, simplesmente falar isso tá, né, diferente ou não. Mas ela não concordou comigo e também surgiu a mesma frase, a dúvida do diabo. E aí eu não, claro, né, não fiquei brigando com ninguém, eu simplesmente bati o pé que eu não iria mais.
Meu pai, na época, ficou muito bravo e chateado. Chegou até me desferir e dizer que eu não acredito em Deus. Isso me doeu muito. E na época também eu estava uma luta muito grande comigo mesma, porque eu sempre fui uma pessoa que eu não dizia não, sabe? Uhum. Só dizia sim para tudo. E aí até um outro amigo assim falou para mim, Ana, o primeiro não sempre vai doer, mas depois não dói mais. E o meu primeiro não foi quando eu disse não, eu não vou para o culto lá da mensagem. Foi ruim, recebi bastante críticas bem negativas assim da parte da minha família, mas eu não tinha que fazer, ou era receber as críticas da família naquele momento, ou viver o resto da vida não podendo vivendo numa gaiola ali, naquela opressão, numa coisa Uhum. que não é a verdade, vivendo de mentiras, sabe? Ô, Ana, depois de 4 anos, né, longe disso tudo, qual é o teu sentimento? Sente um alívio? Alívio? Qual é o teu sentimento que você tem depois de você viver tudo isso? Estar livre dessas amarras, desse movimento sectário? Eu, claro, me sinto livre, me Uhum. sinto liberta e eu sinto que Deus está comigo, sabe? Uhum. Eu sinto que tudo isso Deus permitiu que acontecesse. Teve, né? Você até me emociona quando eu falo, até a minha voz fica um pouco embargada, porque realmente é difícil. Porque eu aprendi muita coisa também boa ali na mensagem. Uhum. E eu penso, ainda bem que cresci ali, porque eu aprendi a ser humilde, eu aprendi muita coisa boa, mas só que infelizmente teve coisas assim que foram muito dolorosas. Uhum. Crescer rejeitando a si próprio, praticamente. Uhum. Dizendo, meu Verdade. Deus, não quero ser mulher, não quero, por que que eu nasci? Mulher, se é para mim viver desse jeito, eu não tenho praticamente opção de escolha, eu tenho que viver apenas para o meu marido e para os meus filhos. E se algum homem me cobiçar, a culpa é minha. Tipo, eu não tenho culpa que esse homem muitas vezes está aí assistindo coisas inapropriadas ou cresceu num meio inapropriado, ou se a visão dele da mulher é um pedaço de carne, como parece que na mensagem os homens têm essa visão, e não como um ser humano, que culpa eu tenho se essa pessoa Uhum. tem a visão da mulher assim? Que culpa eu tenho se ele acha que a mulher é uma lata de lixo? Mas eu não sou uma lata de lixo. Eu sou um ser que Deus criou. Inclusive, Deus deu para a mulher uma responsabilidade enorme, que é de frutificar, Isso. sabe? Então, assim, hoje eu faço terapia, né? Porque muitas vezes dá até gatilho, sabe? Uhum. Ser mulher. Tipo, aí a minha psicóloga fala, mas você só pensa no lado negativo, mas pense no que é bom em ser mulher, sabe? Eu acho que para ser mulher tem uma grande força, porque tanta Uhum. coisa que tem que aguentar, e assim eu vejo que as mulheres da mensagem têm muita força para poder aguentar tudo isso, sabe? Ô, Ana, a mensagem, ela foi doutrinada pelo seu profeta, que eu chamo falso profeta, de dizer que, como nós no início falamos, de taxar a mulher de uma lata de lixo, subproduto, e toda vez que passa o enterro, saiba que foi por culpa da mulher, que a mulher foi feita para a maldade. Quer dizer, o profeta desse segmento religioso pintou a mulher de tudo que é mal. Esse é o profeta da mensagem. Esse é o profeta da mensagem. E algum tempo atrás eu estava conversando com a irmã e eu mostrei o que você falou, os textos.
pela literatura do profeta, você pode mostrar isso. Ela diz que isso tudo bem, isso aí foi Deus que Deus deu o mal? Não, não foi meu Deus, não, nunca deu mal. Ah, não, ao contrário. É bem interessante que Cristo diz assim, que o homem tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e por ela se deu. Mas o profeta da mensagem diz, se a mulher cortar o cabelo, deixe-a. Olha que contrassenso horroroso. Ana, o que você tem a dizer hoje para as pessoas que estão nesse segmento sectário e também no segmento dentro da mensagem? O que você pode dizer para essas pessoas que estão te ouvindo e te vendo agora? Então, é difícil, assim, falar para essas pessoas, sabe, dar uma palavra sobre isso, porque as pessoas que estão lá dentro têm isso como verdade, né? Para elas, tudo bem se a mulher é uma lata de lixo, porque foi Deus quem quis assim. Mas só que elas não veem realmente o que Deus realmente quer. Deus é justo. Outro dia até vi um meme na internet, né? Falando, eu acho que era um ateísta, falando assim: nossa, se seu Deus é amor, por que, que ele matou tanta gente lá no dilúvio? Sendo que Deus é justo, Deus deu tempo para essas pessoas reconhecerem os pecados delas, mas elas rejeitaram isso. Então Deus deu tempo. Então, assim, Deus é justo. Será que ele ia querer a mulher só como uma lata de lixo? Então, por que ele não matou a gente, né? As mulheres, a Eva lá, e fez outra? Se é tão lixo assim, nem Jesus iria nascer através de uma mulher, sabe? Não faz sentido. Na Bíblia você não vê ninguém falar que mulher é lata de lixo, nem na história, sabe? Então é complicado e eles acreditam que isso é a verdade, né? Então, assim, o que eu tenho para dizer para eles que é estudem a Bíblia, sabe? Estude um pouco de história da igreja, estude. Vocês, eu sei que essas pessoas que estão lá sempre vão dizer que teologia é do diabo, mas eles acreditam na teologia, porque tudo que o William Branham prega vem da teologia aí do Clarence Larkin, que escreveu sobre as eras e tudo mais. Então, assim, é do diabo, mas vocês estão acreditando numa teologia, sabe? E teologia, gente, é o que? Estudo, é estudar sobre Deus, sobre a Bíblia. Procure saber o significado da palavra. Você, Wilson, que sabe grego, deve saber o significado da palavra teologia, porque agora me fugiu bem o Estudo de significado. Deus. Mas Isso. como posso estudar Deus? Através da Bíblia. Isso, então, a palavra teologia já fala estudo de Deus, então estudem a palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus, não só através dos olhos das literaturas, né, e dos áudios de Cambrana. Conheçam isso, porque vocês vão entender o que realmente Deus é. Que mulher não é uma lata de lixo, como estão dizendo que a gente é. E que a culpa, se você é mulher que está me ouvindo e que está na mensagem, a culpa não é sua. Entenda isso. A culpa não é sua. Ana, eu te agradeço. Deus possa te abençoar, abençoar teu esposo, toda a tua família. Foi um prazer colher essa entrevista, Ana. Deus te abençoe, Ana. Obrigado por essa entrevista. Amém. Deus abençoe o irmão Wilson. Obrigado por essa oportunidade de dar meu testemunho e Deus abençoe Amém. seu canal também, para que possa ajudar mais e mais pessoas a enxergarem a verdade. Amém.